Antigamente os exércitos tinham hinos músicas que os levavam à batalha. Esse hino de hoje nos lembra desses hinos de guerra. Nós queremos desafiar os irmãos a cantar esse hino, estandarte dessa igreja, Jesus, com todo o entusiasmo, dedicação, com seu coração, com sua alma, com seu espírito. Fique de pé. A mensagem é essa: o estandarte dessa igreja levantemos sem temor. Ela é a muito amada esposa do bendito Salvador. É Jesus o comandante, verdadeiro que a conduz. Somos nós os seus soldados nessa igreja de Jesus. Resolutos, avançai, trabalhando por Jesus. Estandarte, levantai, espalhando a sua cruz. Que Deus nos abençoe. O estandarte desta igreja levantemos sem temor. Ela é muito amada esposa do bendito Salvador. É Jesus o comandante, verdadeiro que a conduz. Somos nós os seus soldados nesta igreja de Jesus. Resolutos avançai, trabalhando por Jesus. O estandarte levantai, espalhando a sua luz. Ó igreja, dediquemos nossos corpos ao Senhor. Não devemos ser escravos do Satanás enganador. As riquezas são dadas pela terra malverá, e o Senhor do céu observa se fazemos bem. Resolutos avançai, trabalhando por Jesus. O estandarte levantai, espalhando graça e glória te merece, ó esposa do Senhor. Sendo um instrumento de salvar o pecador, pois a Cristo reinará, e o domínio do Evangelho toda a terra. Resolutos avançai, trabalhando por Jesus. O estandarte levantai, Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, amém, irmãos? Graça e paz do Senhor Jesus a todos. Cumprimente o irmão que está do seu lado com essa mesma graça e essa mesma paz que vem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus podemos estar aqui nesta manhã, onde adoramos ao Senhor, louvamos ao Senhor, e estamos aqui no meio do povo de Deus. É tão bom isso. Graças a Deus. Vamos orar, irmãos. Pai querido, em nome de Jesus, nós somos muito gratos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Deus, o Senhor é o Deus que nos ama e tem cuidado de nós, e nós queremos fazer a tua vontade, porque é a tua vontade, é a tua soberana vontade, porque é a tua perfeita vontade, porque é a tua vontade que nos agrada, e é a tua vontade que é a perfeita. E nós queremos, ó Deus, andar fazendo tudo o que o Senhor nos ordenou a fazer. Isso não nos é pesado, ó Deus, porque são os teus mandamentos e o teu fardo é leve. O Senhor é aquele que nos
conduz pelos caminhos da justiça, da retidão, da santidade, onde nós podemos colher fruto para a glória do teu nome. Então, Pai, nós queremos fazer a tua vontade. Ó Pai, nos ensina a depender todo o tempo de ti. Se há aqui um coração aflito pelo que vai acontecer amanhã, pelo que se vai ter dinheiro para pagar a conta, ou não vai ter dinheiro para pagar a conta, se vai ter o dinheiro para comprar comida, ou alguma coisa assim, ó Deus, alguma preocupação com essa terra, que todos nós, ó Deus, sejamos inseridos na fé de que o Senhor é o que supre todas as coisas, e que o pão nosso o Senhor nos dá. Ó Deus, nós queremos, ó Pai, pedir ao Senhor que o Senhor nos ajude nos nossos relacionamentos aqui na igreja, lá na nossa casa, para que nós possamos ter o amor como a marca da nossa vida, e o perdão, ó Deus, sempre constante, porque estamos sempre assim, ó Deus, errando uns com os outros, e precisamos nos perdoar mutuamente. Por isso, ó Pai, nos ajuda. Se alguém aqui está com o coração pesado, porque teve uma discussão antes de sair de casa, porque teve alguma coisa que ainda lhe perturba o coração, que ele seja liberado agora, ó Deus, à medida que no seu coração esteja a disposição de perdoar. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, que a tua bênção esteja sobre nós, que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade, porque o reino é teu, porque o Senhor é o nosso Rei, porque Jesus é o nosso Senhor, e por isso nós estamos aqui, entregamos a liderança, a direção deste culto nas tuas mãos. Ó Espírito Santo, que o Senhor complete a obra. Espírito Santo, sem a ação sobrenatural do Senhor, nós vamos ficar apenas praticando atos religiosos, mas nós queremos muito mais que isso. Nós queremos provar da plenitude do Senhor. Espírito Santo, nos ajuda então, nos abençoa, nos direciona, nos toma pela mão. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Em pé como estamos, vamos cantar, louvar, adorar esse Deus maravilhoso. Glória a Deus, vamos aplaudir mesmo a esse Senhor maravilhoso que merece. Amados, um aviso, se você passou ali pela frente, mas eu sei que os nossos
recepcionistas estavam preparados para avisar você, mas caso tenha acontecido de você passar rapidamente, hoje nós estamos em processo de eleições, e você que é membro da igreja pode passar ali no balcão, se ainda não fez, e pegar a sua cédula para você votar daqui a pouco. Vamos ver o nosso VT de comunicações. Pode se assentar, meu irmão. Está no ar o nosso informativo com notícias importantes para você. Fique atento para não perder nenhuma de nossas atividades. Você que ainda não é batizado, mas já terminou ou está terminando as aulas do curso de batismo, fale com a nossa equipe de integração, ou se preferir, fale com o seu líder de célula e marque a sua entrevista. Mas não perca tempo, porque os batismos acontecerão no próximo fim de semana. E se você está entre nós, tem frequentado regularmente os nossos cultos e quer fazer parte da nossa família, por favor, fale ainda hoje com a nossa equipe de integração, que aguarda você ali no balcão, no hall de entrada da igreja. Ou apenas deixe o seu nome e telefone ou e-mail, que entraremos em contato com você. No próximo domingo, teremos recepção de novos membros e será um prazer recebê-lo. E atenção, galera da Rede Team, vem aí o nosso Retiro 2014. De 18 a 21 de abril com o tema Marcas. Será na Chácara Luterana e o investimento é de apenas R$150. As inscrições já estão abertas, então corra e garanta sua vaga. Será realizada nos dias 11 e 12 de abril, na Primeira Igreja Batista de Ribas do Rio Pardo, a 46ª Assembleia Geral Ordinária da ACIBAMES, Associação Centro das Igrejas Batistas do Estado de Mato Grosso do Sul. O preletor será o pastor Luiz Roberto dos Santos, da Primeira Igreja Batista em Vila Maria, São Paulo. O tema será Família, Projeto de Deus, e o investimento é de apenas R$5. Mais informações pelos telefones 3027-1449 e 9227-3378 ou pelo e-mail acibames@hotmail.com. Graça e paz do Senhor Jesus. Quero com muito carinho convidar você para participar da nossa conferência MDA 2014. É aqui no Mato Grosso do Sul a segunda conferência e é a nossa igreja que está promovendo e realizando. Para a glória de Deus, o nosso espaço já ficou pequeno e é por isso que neste ano realizaremos a conferência ali no templo da comunidade El Shaddai. Os preletores convidados já são nossos conhecidos: pastor José Valandro Júnior, do Rio de Janeiro, pastor Domingos Jardim, de Marília, pastor Odilon Vergara, de Curitiba, e o pastor Carlito Paes, de São José dos Campos. Você não pode perder esta grande oportunidade de crescer espiritualmente e aprender mais sobre a visão do MDA. Então anote aí, de 7 a 10 de abril, de segunda a quinta-feira, na comunidade El Shaddai, ali na Avenida Mato Grosso 3566. E atenção, com exceção do dia 7, que será a abertura às 7 horas da noite, nos outros dias teremos programação às 9 da manhã, workshops às 5 da tarde e o culto às 7 horas da noite. O investimento é só R$50. Desta vez, infelizmente, não haverá atendimento para crianças durante a nossa conferência. Por favor, faça a sua inscrição diretamente na Primeira Igreja Batista ou pelo nosso site primeirabatista.org.br. Será uma grande alegria recebê-lo. Nós esperamos por você.
O pastor Gilson Breder, presidente da igreja, convoca a liderança para a reunião do Colégio Pastoral no próximo sábado, às 14 horas. Em seguida, às 15 horas, convoca toda a igreja para a Assembleia Regular do mês de março. Lembre-se, a sua presença é muito importante. Termina aqui o nosso informativo. Se você ficou com alguma dúvida, por favor, entre em contato conosco. O nosso telefone é o 3041-4444. E para rever essas e outras notícias, veja o seu boletim ou acesse o nosso site, primeirabatista.org.br. E lembre-se, somos uma igreja apaixonada por Deus e por pessoas. Deus te abençoe. Graça e paz do Senhor Jesus, amém? Que bom estar junto com os irmãos para adorarmos ao Senhor, para crescermos junto com as nossas crianças no conhecimento do nosso Deus. E como a igreja já sabe, nós estamos estudando sobre o livro de Apocalipse, a revelação do Senhor Jesus às igrejas. E hoje nós vamos estudar sobre a carta que o Senhor Jesus enviou à igreja de Sardes. E muito triste ver essa carta, ver o Senhor Jesus falando, olha, não tenho nada de elogio a você, igreja. O que eu sei é que você está dizendo que está viva, mas está morta. Nós não queremos ouvir isso do nosso Senhor Jesus para nós como igreja. E não queremos que as nossas crianças também ouçam isso, né? Então, nós queremos que as nossas crianças estejam praticando a palavra de Deus. Nós praticando a palavra de Deus para que os nossos filhos estejam vendo isso através das nossas vidas. Ainda ontem à noite, conversando com a minha filha, eu falei, Gabi, olha só essa carta que nós vamos estudar amanhã na igreja. Muito triste, né? Então, nós precisamos buscar a palavra de Deus, porque não tem como nós praticarmos se nós não conhecermos. Então, nós precisamos conhecer. E como nós vamos conhecer? Tendo tempo a sós com Deus. Lendo a Bíblia, filha, orando. Por isso que a mamãe pede tanto para você, vamos ler a Bíblia, vamos orar, está na hora de falar com Deus. Né? Ter esse tempo com Deus para conhecer a palavra de Deus, para poder praticá-la. Né? Então é isso que o Senhor Jesus quer de nós. Não só ouvirmos, não só virmos a igreja, dizermos que nós conhecemos a palavra, mas é nós praticarmos, para que o Senhor Jesus venha até nós como igreja e nos encha de elogios, como uma igreja viva, como uma igreja forte, como uma igreja que anda na presença do Senhor. Amém? Convido a igreja a se colocar em pé. Nós vamos falar o nosso versículo de hoje. Nosso tema diz, vamos despertar. Porque a Bíblia diz que não tem a hora do Senhor Jesus voltar. Então a hora de praticar a palavra de Deus é hoje. Porque não tem hora para Ele voltar. Então vamos fazer isso hoje. Nosso versículo de hoje diz, vamos ler toda a igreja juntamente? Vamos lá? Lembrem do que aprenderam e ouviram. Obedeçam e se arrependam. Apocalipse 3:3. O princípio diz, praticar a palavra de Deus nos leva à vitória. Queremos que todas as nossas crianças sejam vitoriosas no Senhor. E nós, como pais, juntamente com eles, como igreja. Estenda a sua mão e vamos louvar a Deus pela vida desses facilitadores, pelas nossas crianças. Senhor Jesus, na Tua presença nós entramos mais uma vez. Pai, nós queremos Te adorar porque Tu és um Deus santo, um Deus poderoso, um Deus, ó Deus, que tem nos cuidado cada dia, que tem nos ensinado a Tua palavra. Deus, o Senhor é o nosso Deus, não há outro além de Ti. É aquele que tem nos ensinado a cada dia. Pai, nós queremos Te buscar enquanto é tempo, queremos aprender do Senhor, queremos Te obedecer, queremos que os nossos filhos andem na Tua presença, praticando a Tua palavra, Deus. Pai, nós queremos Te louvar nesta manhã pela vida de cada um desses facilitadores. Pai, o Senhor tem levantado cada um desses facilitadores como guerreiro ali no Ministério Infantil. Ó Deus, derrama mesmo a Tua unção para que eles possam ministrar na vida dessas crianças com ousadia. Ó Deus, cheio do Teu Espírito Santo, Pai. Nós Te louvamos realmente pela vida deles. Pedimos a Tua bênção sobre a vida de cada um, sobre a vida das suas famílias, dos seus filhos, que o Senhor esteja realmente derramando abundante graça sobre cada um, Pai. Deus, nós Te louvamos por esta igreja neste lugar. Te louvamos, ó Deus, pela vida de cada papai, de cada mamãe, de cada avó que tem investido na vida dessas crianças e pré-adolescentes, Pai. Como nós temos visto e ouvido testemunhos de como as crianças têm crescido na Tua presença, têm feito a Tua vontade, Pai, é isso que nós queremos. Pai, nós queremos grandes líderes de células, coordenadores, pastores de área. Nós queremos, ó Deus, realmente líderes missionários
funcionários na tua presença, profissionais ungidos por ti, ó Deus, para fazer a tua vontade, Pai. Deus, derrama mesmo sobre a vida de cada um desses pequeninos. E usa-nos, ó Deus, usa-nos, ó Pai, para fazer a tua vontade na vida deles. Pai, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos receber os pré-adolescentes, depois as nossas crianças. Nossos pré-adolescentes, nossas crianças sendo abençoadas por esses facilitadores, pessoas, homens e mulheres de Deus que se propõem a abençoar essas crianças. Podem se assentar, amados. Graças a Deus. Ainda essa semana eu vi uma cena muito interessante de um filho que estava longe dos caminhos do Senhor, e no momento em que esse filho perdia alguém muito querido, naquele momento ele pede a reconciliação com Deus, com a igreja, e eu me lembrei do versículo justamente que dizia: ensina a criança no caminho que deve andar, e até quando for velha não se desviará dele. Essa é uma promessa que todos nós devemos nos apegar, e por isso é tão importante nós termos esse trabalho aqui tão sério, tão lindo, que o Mini faz com a liderança da nossa irmã Vasti Breder, é maravilhoso. Amados irmãos, nós estamos em processo de eleição, seguindo todos os critérios votados pela própria Assembleia da Igreja. E agora nós passaremos para esse período de eleição, mas antes de entrar exatamente nesse momento, eu quero saber qual dos irmãos precisam de canetas, para que a gente não tenha atraso. Então, isso, o irmão ali também tem canetas. Levante a sua mão, aqui. Levante a sua mão e aí você vai receber uma caneta. Não abaixe a sua mão antes de você receber a caneta. É importante que todos participem. Graças a Deus. Os irmãos viram aí que nós teremos a nossa conferência MDA e todos nós devemos participar. Amados, há algo de muito especial que acontece nas conferências MDA. Há muitos pastores no Brasil inteiro testemunhando a respeito da diferença que há nessas conferências. Preletores experientes que já estiveram em várias partes do Brasil e até do mundo, como o pastor Carlito Paz, foi um dos que testemunhou que há uma atmosfera muito diferente, há uma atmosfera de muito amor, de muito cuidado, de proteção, de projeção, né, nas conferências MDA, porque elas são extremamente bíblicas e motivadoras no que diz respeito a estar motivando o povo de Deus a voltar ao primeiro amor e a obedecer Jesus naquilo que está na sua palavra, a ordem nos deixada. Temos até esse versículo aqui no nosso painel de fundo, Mateus 28:19, que Jesus diz: ide fazer discípulos. Então eu quero convidar a todos, eu creio que todos nós que somos membros da igreja, da Primeira Batista principalmente, porque vai vir gente de várias partes do nosso estado, e os irmãos viram aí que tem preletores excelentes, né, que vêm de outras cidades também, para falar conosco a respeito disso que é tão importante, sobre justamente essa ordem de Jesus de fazer discípulos. E é maravilhoso. Coisas maravilhosas aconteceram aqui na nossa igreja. Quem esteve sabe do que eu estou falando. Então não perca a oportunidade, não deixe também para a última hora. Faça
assim que você sair, a sua inscrição para a conferência MDA. Vamos entrar diretamente no processo de eleição para este exercício que começa em abril de 2014 e termina em 2015, assim que nós também votarmos a nova diretoria para aquele ano eclesiástico. Exatamente um ano, e nós fazemos as nossas eleições. E agora nós estamos em processo de eleição, os irmãos estão preparados e estão com a caneta, todos aí já receberam caneta nas mãos, tudo certinho. É simples. A própria ficha que você recebeu, ela é autoexplicativa. Eu tenho certeza que eu não precisaria falar nada aqui. E então nós vamos agora orar e pedir a direção de Deus, e aí a gente vai ponto a ponto, tá bom, meus irmãos? Nós vamos ponto por ponto, dando oportunidade para que você vote com consciência sob a liderança do Espírito Santo. Feche seus olhos agora, em nome de Jesus, e vamos orar. Pai, a tua palavra nos diz que o Senhor distribuiu dons aos homens, e que nós devemos então, nesses dons, exercermos a fé, pelas capacitações que nos foram entregues pelo Teu Espírito, para aquilo que for útil dentro do corpo, para que nós possamos edificar uns aos outros e também alcançarmos novas pessoas para Cristo Jesus. E é por isso, ó Deus, que nós pedimos agora, Senhor. Eu sei que o Senhor já separou algumas pessoas que estão aí, todas elas, homens e mulheres de Deus. Mas o Senhor também, na sua onisciência, o Senhor também na sua soberania, já separou aqueles que devem ser eleitos. Então, ó Pai, que o Senhor nos dê direção, em nome de Jesus, que tudo aquilo que vem do inferno para matar, roubar e destruir caia por terra, para provocar divisão e facção caia por terra, em nome de Jesus. Nós estamos aqui, ó Deus, para num processo de paz, para num processo de muito amor e alegria, fazermos estas eleições como em todo ano foi, ó Deus. Então, ó Pai, eu te agradeço por este momento e entrego nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Como para a primeira função, por uma questão ética, o meu nome aparece, eu vou convidar para que o pastor William venha aqui e dirija esta parte. Queridos, seguindo o critério de eleição, gostaria de chamar aqui um dos membros da comissão eleitoral, o irmão Renato Gualberto. Se algum outro membro da comissão de eleição está aqui presente também, pode vir aqui na frente. E nós precisamos de um irmão, membro da igreja, que seja um fiscal, alguém que vai estar junto com a comissão de eleição, acompanhando todo o processo. Então, você que veio aqui hoje no culto, que você, amado, sentindo aí no coração de Deus, que quer ser esse voluntário, esse fiscal, por gentileza, um voluntário, uma voluntária que venha ficar todo esse processo acompanhando nossa igreja, uma igreja democrática, transparente. Então, você que é membro da igreja, por gentileza, nós precisamos, olha lá. Minha irmã, diga seu nome para nós e quanto tempo você tem aqui na igreja. Diga seu nome completo. Maria Madalena Nunes Santos Pereira, eu batizei nos 92 anos da igreja. Muito obrigado pelo carinho. Amém? Primeiro cargo, irmãos, presidente, pelo estatuto da igreja, o pastor Gilson, ele tem um mandato enquanto servir a igreja, isso foi definido na Assembleia do dia 23/12/1990, então nosso pastorzão não precisa passar pelo processo eleitoral. Segundo cargo, como foi o pastor Ronaldo já comentou, por motivos éticos, você vai escolher um nome. Vários nomes foram indicados, mas esses irmãos declinaram. Então você vai ter aí o nome apenas do pastor Ronaldo. Faça a sua escolha. Ronaldo Leite Batista, pastor. Segundo cargo, vou passar aqui novamente para o pastor Ronaldo. Agora os irmãos passarão então a escolha de 2 nomes, e assim o primeiro mais votado será o primeiro secretário e o segundo mais votado será o segundo secretário. Então escolha 2 nomes para secretários.
Os irmãos estão vendo aqui na tela os nomes das pessoas com suas fotos, e se não se lembra, os irmãos podem passar de novo, ficar passando, que assim, se você não se lembra ou não está associando o nome à pessoa, você pode olhar na tela e aí você pode escolher. Áurea, Denise, Hilda, Maria Aparecida, Maria Lídia, Maria Rubenita. Então escolham 2 nomes. Muito bem, para primeiro e segundo tesoureiros, escolha 2 nomes. Ana Ivonilde, Cleverson Mariano, Durval Pedro, Pedro Martins, Renato Rodrigues, Wallace Faria. Esses são os nomes. Os irmãos viram aí na tela. Se tem alguma dificuldade de reconhecer as pessoas, agora já viram suas imagens. Então, marcados esses dois nomes, temos os vogais. Os candidatos são a Áurea Aparecido Risseto, Denise Elaine Zorzo, Eduardo Luiz Rissato, Exirna Ara, Marlene Nogueira, Vera Tilde. Então, os irmãos devem escolher 3 nomes e vejam que há observações à sua direita, que são indicados para outros cargos também. Aí os irmãos podem pensar, né, se querem eles nesse cargo ou em outro cargo. Muito bem. Temos agora a comissão de exame de contas. Só um minuto. Estou vendo que os irmãos ainda... Ok. Então vamos para a comissão de exame de contas. Os candidatos são Anésio Nap, também aí à direita você vê que ele está sendo indicado para a comissão de orçamento. Clarice Alves, Helena Klein, Juliano Rodrigo, Renato Rodrigues e Roberval Maurício, que também está indicado para a comissão de orçamento, caso os irmãos queiram que ele esperar para votar. Se não, podem votar agora. Escolham 3 nomes. Os irmãos podem marcar 3 nomes. Ok, vamos para o próximo ponto. Comissão de orçamento. Também escolherão 3 nomes. Adilson Murim Puertes, Anésio Nap Júnior, também indicado para a comissão de exame de contas. Bom, agora se já votou nele, já votou ali, né, irmãos? Marcos José Brito, Roberval Maurício, Vilmar Gomes e Wilson Joaquim. Esse também é indicado para o Ministério de Construção, que virá a seguir. Se os irmãos quiserem, podem votar a seguir. Mas nessa comissão de orçamento, os irmãos podem escolher 3 nomes. Vamos para o próximo item, então. Prestem atenção aqui na tela. Ministério de Construção, o irmão poderá, e a irmã, os irmãos poderão escolher apenas um nome agora. Então, os candidatos são José Duarte Filho, o Rony Armoa e o Wilson Joaquim. Os irmãos podem escolher um nome.
Preste bastante atenção agora. Temos o multiministério também, os irmãos podem escolher um nome apenas. Agora vamos lá. Os candidatos são Marcos Antônio, Miguel Ferreira e Valesca da Fonseca. Os irmãos podem então marcar um nome. Ministério de oração. Os irmãos devem escolher um nome. São os candidatos, prestem atenção aqui: Aliomar Rodrigues, Dorival Tadeu e Valdir Balbueno. Todos terminaram? Muito bem, graças a Deus tivemos um tempo bom, pacífico, democrático, e eu sei que você fez isso com muito amor, com muita dedicação à obra de Deus, no temor do Senhor. Então agora eu quero pedir a você que você possa passar a sua cédula de que você votou. Você pode passar para a ponta das fileiras aí, e os irmãos vão passar recolhendo. Então todos podem passar aí para as pontas das fileiras, não tem problema nenhum você passar para o seu irmão. Note-se que você não colocou o seu nome na cédula, você só foi ali à frente, assinou, mas o seu voto é livre e continua sendo secreto. Graças a Deus. O processo eletivo continua acontecendo, ou seja, ele continua aberto, porque ainda teremos os cultos das 10 da manhã, das 17 e das 19 horas. Nós continuaremos esse processo de eleição. Glória a Deus. Uma igreja onde todos nós, tenho certeza, meu irmão, você que essas pessoas que estiveram colocando os seus nomes ali são pessoas sérias, que temem ao Senhor, que receberam o dom de Deus e que estão administrando os seus dons como bons dispenseiros. E Deus sabe quem estará à frente, mas lembrando que todos aqueles que foram indicados devem ajudar dentro desse ministério, mesmo que não sejam eleitos, porque notaram, obviamente, quando aceitaram, que teriam a vocação para assim fazer, então podem ajudar aquele que foi eleito para que esse trabalho seja realizado com muita seriedade, com muita sabedoria que vem do alto céus. Nós vamos agora cantar e estaremos trazendo nossos dízimos e nossas ofertas. Quantos aqui creem que o sustento vem de Deus? Levante a mão. Glória a Deus. Quantos aqui são muito gratos a Deus pela empresa onde trabalham, ou órgão público, ou da onde vem? Quantos creem aqui que esse seu trabalho veio de Deus também? Levante a mão. Você que é aposentado, quando você sabe também que essa aposentadoria, na verdade, vem de Deus. Não que nós devemos ser sempre gratos àqueles a quem Deus usa para nos abençoar e fazer como se servir essas pessoas como se estivéssemos servindo ao próprio Cristo. Mas nunca nos esquecendo de que nós dependemos de verdade do Senhor, porque é Ele quem nos dá todas as coisas. O dízimo você traz, a sua oferta você traz, não porque você espera fazer uma troca exatamente, mas porque você ama
trazer o seu dízimo. Amado e amada de Deus, essa oferta que você traz abençoa muitas vidas. Você pode dizer, o quê? A minha oferta, meu dízimo? Muito pouco. Lembre-se da oferta da viúva, que trouxe tão pouco, e Jesus disse, ela trouxe mais que todos. Lembre-se da viúva lá do Velho Testamento, que só tinha um pouquinho, e ela estava aguardando já a morte, porque ela não tinha mais nenhuma provisão, que estava terminando, ela já estava esperando morrer. E aí ela entregou o pouco que tinha nas mãos de Deus, e Deus multiplicou tanto que serviu para tanto tempo de sustento para ela, para seu filho e para os seus vizinhos também. É assim que Deus faz. Lembre-se daquele rapazinho que tinha apenas alguns peixinhos e alguns pães, que ele levou só para ele, ou talvez para distribuir com alguém. E Jesus multiplicou, e uma multidão foi alimentada. É isso que Deus faz com a sua oferta. E além de você abençoar tantas pessoas, você também é abençoado. Quantas e quantas pessoas têm dado testemunhos de desafios que Deus fez, que ele até estava passando por um momento difícil financeiramente. Tenho ouvido muitos testemunhos assim, e Deus fala como falou com uma viúva de Sarepta, ó, dá o que você tem. Não, mas eu já tão pouco, como é que eu vou dar? Aí eu vou ficar sem nada. Não. Quando a gente dá, é que é multiplicado na nossa vida e na vida de outros também. Então agora, amados irmãos, vamos aqui com muita alegria, nesse momento, cantar e trazer nossos dízimos, a nossa oferta missionária de fé, o real missionário. Às vezes você diz assim, mas é tão pouco esses R$2, mas olha, juntando de todos e nas mãos de Deus, nós vamos abençoar muito aquele missionário que está lá no campo. A sua oferta missionária de fé, isso. Muitas pessoas já se propuseram a todo mês dar um X. Eu conheço muitas e muitas famílias que não param de fazer isso, que se sentem muito abençoadas e abençoadoras por estarem trazendo a sua oferta missionária de fé. Então, enquanto nós estivermos cantando, faça isso para a glória de Deus e para a edificação da igreja, e para que o Salvador seja anunciado em todos os cantos deste mundo. Em nome de Jesus.
Amém. Pode se assentar. Bom dia. Gostaria de saber se há alguém aqui que está nos visitando hoje pela primeira, segunda ou terceira vez, ou que há muito tempo não participava, não congregava conosco e está aqui nessa manhã. Tem alguém? Tem alguém nos visitando hoje? Ali, fique em pé para nós conhecermos vocês. Sejam muito bem-vindos, glória a Deus. Vamos cultuar ao Senhor junto, cantar ao Senhor, ouvir a palavra de Deus. Amém. Sejam muito bem-vindos, viu? Podem voltar sempre. E se vocês forem de outras igrejas, manda um abraço para o seu pastor, fala que vocês vieram aqui, receberam, cultuaram com a gente. Abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 5. Marcos, capítulo 5. O título dessa palavra é Tão Somente Creia. É o título que eu dei para que o Senhor me orientou e eu achei conveniente para essa palavra que nós vamos estudar essa manhã. Na minha Bíblia, tem um título também. E na minha Bíblia está escrito assim: o poder de Jesus sobre a doença e morte. Jesus é poderoso, amém? Jesus tem poder sobre a doença, sobre a enfermidade, sobre a morte, sobre qualquer coisa. Jesus tem poder sobre a vida. Jesus ele não tem poder apenas sobre a morte, mas ele pode nos dar vida. Ele tanto tem poder sobre a morte, mas ele pode nos dar vida. Abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 5. Nessa manhã eu quero desafiar você a ter fé, a viver em fé. Nós andamos na caminhada cristã e a nossa fé talvez vai se esfriando ao invés de aumentar. Conforme nós vamos vendo as coisas, nós vamos tendo vivência, nós olhamos para as coisas que vão acontecendo, nós aprendemos a nos acostumar com a situação que muitas vezes é imposta sobre as nossas vidas, é colocada, é algo que veio contra a nossa vontade, contra os nossos esforços, algo que simplesmente nos surpreende e nós vamos aceitando. Hoje nós vamos estudar algumas características da pessoa que tem fé. Eu quero desafiar você a ter fé e aplicar essas características que o texto nos ensina na sua vida, na sua caminhada cristã, na sua família, no seu trabalho, em todas as áreas de sua vida. Você tem que ter fé. Tenha fé. Marcos, capítulo 5, do versículo 21 em diante. Marcos 5, do versículo 21 em diante. Tendo Jesus voltado de barco para a outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo, vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e que viva. E no versículo 24 diz que Jesus foi com ele. A primeira característica que eu vejo nesse texto é a humildade. Diga assim, humildade. Uma pessoa que tem fé, ela também tem que ser humilde. Esse homem, chamado Jairo, ele estava numa situação muito difícil, porque ele diz aqui no texto, ele mesmo diz no texto, a filhinha dele estava enferma, e era uma enfermidade de morte. Era uma enfermidade de morte. Imagina você, sua filhinha, a filha dele ela tinha 12 anos, o texto nos fala mais para frente. Ela era uma adolescente, ela tinha muita vida pela frente, tinha toda uma história para viver, ele tinha sonhos sobre a vida dela, ele via ela e ele tinha expectativas sobre a vida da sua filha. Mas algo
aconteceu que interrompeu a vida dessa moça, dessa menina. E nesse período, esse homem chamado Jairo, ele era um homem muito importante, ele era um homem muito influente nessa cidade, ele era um dos chefes da sinagoga. E os chefes da sinagoga nesse tempo, durante a semana, eles trabalhavam como juízes, né? Eles julgavam ali algumas coisas, eles trabalhavam como fiscais do povo, eles trabalhavam como regentes da sociedade, organizadores também durante a semana. E aos finais de semana, né, aos sábados, eles recebiam os sacrifícios ali. Eles organizavam o templo. Eles estavam ali organizando tudo. Então esse homem, ele era um homem influente. Ele era um homem que ele conhecia os médicos, ele conhecia os sacerdotes, ele conhecia a Deus. E este homem, com toda essa influência, o texto não diz, mas eu imagino que ele deve ter procurado outros caminhos. O texto não diz, mas eu imagino que ele, como um homem que conhecia muita gente, como um homem que tinha muita influência, ele deve ter procurado os melhores médicos. Ele deve ter procurado e tentando fazer várias coisas. E ele deve ter procurado os sacerdotes. E ele deve ter tentado e falado, e vamos oferecer um sacrifício, e feito isso ou aquilo. Mas este homem, chamado Jairo, ele nos ensina uma importante lição, que é a lição da humildade. O texto diz que ele, ao ver Jesus, ele se ajoelhou e se prostrou aos pés de Jesus. Humildade. Mas você sabe, irmão, irmã, por que ele se humilhou? Por que ele se ajoelhou? Não foi porque ele precisava de uma cura simplesmente. Não foi porque ele simplesmente estava preocupado, então vou me ajoelhar nos pés de Jesus como um ritual qualquer. Não, ele se ajoelhou nos pés de Jesus como uma última alternativa, porque ele não sabia mais o que fazer, mas tudo isso foi porque ele se importava com essa menina, porque era filhinha dele. E aí eu falo com vocês, quando uma pessoa vem e pede uma oração para você, uma pessoa apresenta uma enfermidade para você, para mim e para você. Quando eu estou ministrando, a palavra também é para o meu coração. A palavra é para mim e é para você. Eu também faço parte dessa igreja. Quando alguém fala comigo, fala com você, fala assim, ora por mim, qual é a nossa atitude? Tudo bem, eu vou orar. E nós simplesmente oramos, como se agora eu falasse assim, tá bom, eu já apresentei para Deus. Eu já fiz a minha parte. Quando alguém vem e apresenta uma cura, alguém tem uma enfermidade muito grave, e ela fala para você assim, olha, eu tenho uma enfermidade que é uma enfermidade de morte. Eu não sei mais o que fazer, isso está me corroendo. Aí nós oramos como? Nós como bons batistas, né, boas pessoas que zelamos pela integridade, não criar um sentimento, uma expectativa no coração da pessoa, nós falamos assim, olha, Deus, em nome de Jesus, seja feita a sua vontade. Se o Senhor quiser curar, cure. Mas se o Senhor não quiser curar, leva. Assim nós oramos quando não é com a gente. Quando é com uma pessoa mais ou menos conhecida. Mas agora quando é com a minha filhinha, é diferente. Quando é com a minha filhinha, eu sou sincero na presença de Deus. Eu chego, Deus, seja feita a sua vontade, mas cura. Eu gostaria que o Senhor curasse. Cura. Se não tiver outra alternativa, aí sim, o Senhor faz a sua vontade. Mas Pai, o que está no meu coração, o que é o meu desejo, é que o Senhor cure. E esse homem, ele levou a Jesus algo que estava no coração dele. Por isso, ele teve essa atitude de se humilhar. Ele não se humilhava por qualquer pessoa. Ele não se humilhou simplesmente porque, eu vou me humilhar porque o milagre vai acontecer. Ele nem estava pensando nisso. Mas ele se humilhou porque ele sentia aquela dor de perto. Porque era uma dor que estava doendo no coração dele. Nós como cristãos, quando temos que receber essas coisas e temos que nos importar, nós temos que nos humilhar diante do Senhor para qualquer pedido, como se fosse com a nossa própria filhinha. E a segunda característica desse texto é que ele era uma pessoa inconformada. Jairo, ele estava inconformado. Versículo 24 em diante. Jesus foi com ele, uma grande multidão o seguia e o comprimia, e estava ali certa mulher
que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto. Inconformado. O texto ele nos mostra duas pessoas. A primeira é Jairo, que ele estava inconformado com a situação da sua filhinha. Essa menina viu uma enfermidade, e é uma enfermidade de morte, uma enfermidade que estava interrompendo a juventude dela. E agora o texto nos mostra uma outra personagem, uma mulher que há 12 anos a vida dela havia sido interrompida. Ela não havia morrido, mas ela havia sofrido algo terrível na sua vida. Era uma enfermidade. E a palavra diz que essa mulher, ela procurou médicos, ela procurou especialistas, e ela procurou e lutou, e lutou, e lutou, de tal maneira que acabaram todos os seus recursos. Ela gastou tudo o que ela tinha, tudo, por causa dessa enfermidade dela. E a palavra que eu tenho para você essa manhã: seja inconformado com as situações impostas sobre a sua vida. Não aceite. Quantas vezes, irmãos, nós passamos, nós vivemos e as coisas vão acontecendo, e a enfermidade vem, e a luta vem, e a tribulação vem, e nós simplesmente aceitamos, nós simplesmente nos assentamos e olhamos e falamos: é assim mesmo, o mundo está tão difícil, eu não posso ter todas as coisas. Sim, você pode sim. Essa não é uma palestra motivacional, essa não é uma teologia do pensamento positivo, aonde você deseja e você tem. Não, é a teologia da fé, é a teologia que é onde você se apresenta diante do Senhor e nada você vai ter falta. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. É nisso que eu estou falando, é na palavra de Deus. Aquele que confia no Senhor não teme a nada, não tem o que temer, porque nós temos ao Senhor. Mas para isso, nós temos que ser humildes perante Ele, temos que nos humilhar na presença dEle, temos que clamar fervorosamente mesmo. E a segunda coisa, nós temos que ser inconformados. Nós não podemos aceitar a situação que acontece. Às vezes você chega na sua casa e você vê as coisas tão difíceis lá, e você pensa assim: é assim mesmo, sabe, essa geração é assim mesmo, e essa é uma palavra que essa é uma frase que vai dominando as nossas vidas. Não é assim mesmo. Apresente-se diante do Senhor, não se conforme, seja uma enfermidade, seja uma luta, seja qualquer tribulação que você esteja passando. Não se conforme. Se isso está tirando a sua vida, como a dessa menina, que algo aconteceu, que interrompeu a vida dela, e como a dessa moça, que agora apareceu no texto, que durante 12 anos a alegria dela havia sido tomada. Durante 12 anos, o vigor dela, a juventude dela, talvez, havia sido tomada. Ela não se conformou, ela não aceitava. Essa mulher, ela era uma mulher que, ela era uma mulher considerada impura. Ela era uma mulher que ela sofria por causa de fluxo de sangue. E lá em Levíticos, capítulo 15, 25, até o versículo 30, diz o seguinte, que a mulher, quando ela está no seu ciclo menstrual, ela é considerada impura. E sabe o que acontece? Ela não pode, ela tem que ser excluída, ela tem que se retirar do arraial, ela tem que se retirar da comunidade, ela tem que se isolar de todo mundo. Essa mulher era uma mulher isolada. Não foi um ciclo, mas foi uma vida toda. Foram 12 anos de dor e sofrimento. A terceira característica, versículo 27 até o versículo 34, só para que eu possa me aprofundar mais. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder,
E há algumas versões que dizem que dele havia saído virtude. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Mas eu gosto mais da versão que diz: a sua fé te salvou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. A terceira característica de uma pessoa que tem fé, de um cristão, de uma pessoa que pratica a sua fé, é que ela é uma pessoa corajosa. Corajosa. Nós não podemos nos conformar realmente com as situações que são impostas sobre as nossas vidas, sobre as coisas que vêm de fora, sobre as adversidades do dia a dia. Mas nós temos que ter coragem. E aqui, nós vemos essa mulher. Ela era, como eu disse agora há pouco, ela era considerada impura. Ela não teve coragem apenas de tocar no manto de Jesus. Mas quando uma pessoa é considerada impura, ela não pode tocar em ninguém e nem ser tocada. Essa mulher, ela não foi apenas ali para tocar em Jesus escondido, não apenas por causa de, não, talvez eu não consiga se eu só encostar. Não, ela teve medo de contaminar Jesus, de transformar o mestre em uma pessoa impura. Mas ela teve coragem de ir além. Ela gastou todos os seus recursos. Ela foi no médico, ela foi em todos os profissionais da área, mas ela ouviu falar desse homem que podia todas as coisas, deste homem que havia salvado muitas pessoas. E ela pensou assim, que se eu tão somente tocar nele, eu não vou deixar ele impuro, mas eu acredito que eu vou ser curada. Eu acredito que eu vou ser curado. Mas aqui vem uma outra coisa, nesse contexto também. Pensando nessa mulher, imagina você, no lugar dessa mulher, uma pessoa considerada impura pela sociedade, uma pessoa imprópria para se relacionar com outras pessoas, uma pessoa intocada. Ninguém podia tocar nela, porque ela era impura. E ela também não podia tocar em ninguém. Ela não podia se casar. Ela não podia ter um marido, porque ela era impura. Como ela ia ter um marido? Como ela ia se relacionar com alguém? Ela era uma mulher infeliz, não só porque não tinha um marido, não era por causa do casamento não, mas porque ela não tinha relacionamentos. Talvez os únicos relacionamentos que ela tinha eram das pessoas que cuidavam dela. Ela era anêmica. A força dela, a energia dela ia saindo e saindo e saindo. Ela não tinha mais energia, porque ela estava perdendo sangue. Ela era uma mulher empapada, cheia de panos sujos, durante 12 anos consecutivamente, sem cessar, incessantemente. Ela ia vendo aquilo e ela ia presenciando aquilo, talvez com nojo, talvez com uma insegurança muito grande, com um medo muito grande. Ela não podia conversar com ninguém sobre o seu problema, porque ela era impura. Como que ela ia ficar conversando com as pessoas? Todo mundo já sabia, ela já era isolada. Talvez essa moça, quando ela pensou que se ela tão somente tocasse no manto de Jesus, esse foi uma atitude de coragem. Mas eu também imagino que, ao mesmo tempo que foi uma atitude de coragem, foi uma atitude de medo também. Eu imagino que essa moça pensou assim: se eu só tocar no manto dele, eu nem vou ser vista, eu nem vou ser notada. Essa minha cura, ninguém vai nem saber que era eu simplesmente serei curada e eu serei livre.
Quantas vezes eu e você pensamos assim, com um pecado, com uma situação adversa do dia a dia, nós pensamos assim, olha, esse pecado, ele é muito feio, ele é muito sujo. Se eu somente confessá-lo a Deus, se eu somente tocar em Jesus, eu serei curado e pronto. Eu vou ser liberto disso que tem me aprisionado, essa cadeia. É uma coisa vergonhosa demais para eu confessar para as pessoas. É uma coisa vergonhosa demais para eu me abrir para tanta gente. Olha o tamanho dessa multidão. Olha quanta gente. Eu vou só tocar em Jesus. Mas Jesus nos dá uma lição muito importante aqui. Ele, ao momento que ele é tocado, ele sente e ele fala, opa, peraí, eu sei. Imagina aqui, Jesus ele estava indo curar a filha de um homem importante. A multidão estava seguindo ele, porque Jairo, aquele homem importante da sinagoga, o chefe, um dos chefes da sinagoga, ele veio, ele se ajoelhou diante desse homem. Esse homem é muito poderoso, alguma coisa ele tem. E as pessoas já estavam ouvindo os ensinamentos de Jesus. Então, havia muitos curiosos ali. E então, no meio daquela multidão toda, e todo mundo estava ali apertando Jesus, e tocando dali, tentando pegar em Jesus, e falar, o que ele vai acontecer? Vamos lá e vamos ver o que ele vai fazer. E a multidão apertando ele. Jesus, ele para no meio daquilo tudo. E ele não diz, mas ele pensa assim, eu imagino que ele não pensa, mas ele está mostrando para Jairo, Jairo, eu me importo com a sua filhinha, mas aqui tem uma outra filhinha também, que merece ser cuidada. Aí ele para tudo, aí ele olha para o lado, ele olha para o outro, ele fala assim, quem tocou em meu manto? Aí os seus discípulos, a palavra não fala qual discípulo é, né? Mas um de seus discípulos falam para ele assim, Jesus, olha quanta gente está te tocando, você está perguntando quem que tocou em você? Quem tocou no Senhor? Todo mundo tocou no Senhor. Eu toquei, ele tocou, todo mundo está te empurrando. O pessoal quer saber o que vai acontecer. Aí Jesus fala, não. Alguém conseguiu tirar virtude de mim. Alguém teve uma atitude tão nobre, que quando eu fui tocado, poder, saiu salvação de mim, saiu virtude, saiu cura, saiu um milagre aqui. A fé de alguém foi tão grande que essa pessoa, essa moça, ela não precisava nem ter tocado em Jesus. Não foi a mão dela quem tocou em Jesus, foi a fé dela. A fé dela, antes da mão dela ter tocado em Jesus, a sua fé já havia tocado no Mestre. A sua fé. Aí Jesus ele falou assim, quem me tocou? Ele olhou para um lado, ele olhou para o outro, e ele não achou. Aí essa mulher, sabendo, porque imediatamente, quando as coisas de Deus, meus irmãos, quando é com Jesus, é imediatamente. Imediatamente, ela viu que a sua enfermidade havia sido sarada. Imediatamente, quando ela tocou em Jesus, tudo mudou. Mas o milagre ainda não era completo. E é por isso que eu estou dizendo para você, quantas vezes nós temos confessado alguns pecados para Deus, e nós somos até perdoados, mas o milagre não é completo, porque agora vem a palavra rema de Jesus. E no texto diz o seguinte, que quando essa mulher veio, se apresentou diante de Jesus, e ela contou toda a sua história, ela falou tudo o que estava acontecendo, Jesus falou para ela, filhinha, a tua fé te salvou. Não é a cura. A salvação no Novo Testamento, ela é muito mais ampla do que uma cura. Ela é muito mais ampla do que isso. Quando Jesus está falando assim, quando você foi curado, não, isso não é o importante. A salvação para a nossa vida, ela é completa. A salvação, ela remove tudo aquilo que nos impede de buscar ao Senhor. Tudo aquilo que nos impede de ter uma vida plena diante do Senhor. É isso.
Jesus ele não quer apenas te curar, Ele não quer apenas perdoar o seu pecado, não, Ele quer tirar, Ele quer remover todas as pedras do seu caminho, Ele quer deixar o seu caminho livre para chegar na presença dEle, e por isso Ele parou e Ele deixou de atender a filha deste homem importante, para atender essa filhinha, essa moça que estava num sofrimento muito grande. Mas agora, vem a quarta característica. A quarta característica de uma pessoa que crê é que ela é uma pessoa firme. A primeira, ela é humilde. Segunda, inconformada. Terceira, corajosa. E a quarta, ela é firme. Lá no versículo 34, diz o seguinte: então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Mas no versículo 35... enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então, entrou e lhes disse: por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança, e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança, tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: menina, eu ordeno a você, levante-se. Imediatamente, a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. A quarta e última característica de um discípulo, de uma pessoa que tem fé, de uma pessoa que vive milagres, é que ela é firme. Ela não olha para o lado. Neste momento, ali havia acontecido um grande milagre, que era a cura dessa moça que havia 12 anos estava sofrendo de fluxo de sangue. É uma hemorragia, uma hemorragia constante. Jairo e sua esposa e toda a multidão, e os discípulos também, haviam presenciado aquilo. Haviam presenciado aquela cura. Era um milagre. Era algo que foi imediatamente, na mesma hora. E a palavra rema de Jesus foi lançada. Mas aí aconteceu uma coisa. Enquanto eles estavam caminhando, indo para curar a filha de Jairo, chegaram as pessoas e disseram para Jairo: Jairo, não incomoda mais Jesus. A sua filha já morreu. E talvez você esteja aqui nessa manhã e as pessoas têm dito para você: não incomoda mais o mestre. Já morreu. Essa situação não tem mais jeito. Não adianta mais. Deixa. Vive a sua vida. Olha para o lado. Sabe? Olha, vai para frente. Continue. Mas Jesus, a palavra diz, e é muito lindo, é muito interessante, que o texto nos diz o quê? Que Jesus nem se atentou para o que eles disseram. Enquanto nós estamos olhando, enquanto nós estamos nos preocupando com a opinião das pessoas, com o que as pessoas estão dizendo, com o que as pessoas estão lançando sobre as nossas vidas, Jesus não está nem olhando, Ele não está nem dando atenção. Ele está dizendo para você: não tenha medo, tão somente creia. E Jesus continuou andando. Eles sabiam que a filha deles havia falecido. Era óbvio. E tanto era óbvio que quando eles chegaram na sua casa, já havia todo um cerimonial de velório. E na tradição israelita, o velório ele era celebrado com palmas e lamentações. Celebrado não, né? Ele era
realizado, com palmas e lamentações. E ali provavelmente haviam pessoas que se lamentavam, eram choradeiras profissionais. Eram mulheres que eram contratadas, homens e mulheres, que eram contratados para tocar músicas e ficar chorando e se lamentando perante o Senhor. Isso era uma tradição das pessoas. E quando Jesus foi chegando, o velório já estava acontecendo, e os pais já iam chegando, aquele momento onde os pais chegam num velório. Imagino que foi um momento de maior atenção, porque e agora? Agora eles vão ver a filha deles, e ela já está morta. Vamos ver. Daí as pessoas tentando ver qual seria a reação deles, e Jesus me chega nessa hora, num momento de tensão, num momento onde todos estavam muito tristes e abalados, porque era uma menina, era uma criança que estava ali. E Jesus olha para eles e fala assim: por que todo esse alvoroço? Por que todo esse barulho? A menina só está dormindo. E o que aconteceu? Eles riram de Deus. Quantas vezes nós estamos rindo do Senhor? E quando eu falo rindo do Senhor, não é fazendo piada diante de Deus, mas é olhando para as promessas de Deus e falando: isso é impossível, isso não dá, isso é só para aquele tempo. Nós olhamos para as promessas do Senhor, nós olhamos para esses textos, nós recebemos uma palavra rema do Senhor, uma palavra de vida do Senhor, e nós estamos simplesmente rindo e falando: isso aí já foi. Não, Deus, olha, Jesus já morreu, Jesus. Tudo bem, se o Senhor talvez tivesse vindo um pouquinho mais cedo, né? Ela era uma criança, aquela moça lá, sabe aquela moça? Ela já está há 12 anos sofrendo, ela não podia ficar mais 1 hora com essa enfermidade. Mas o Senhor quis parar, o Senhor quis dar atenção, o Senhor quis ficar lá. Sabe, Jesus, tudo bem, já foi também, eu aceito, já morreu. É isso que acontece. Nós constantemente rimos do Senhor, não com deboche, mas duvidando dele e falando: tá bom, Jesus, tá bom, deixa. Mas aí acontece uma outra coisa. Jesus, ele tira todo mundo. Ele tira todo mundo. Aquelas pessoas que anunciaram a morte, ele não deixou que seguissem. Aí ele chegou na casa, as pessoas que riram dele, ele falou: tá bom, pode sair. Ele foi tirando todos aqueles que não criam. Todos aqueles que não criam. Só presencia os milagres de Jesus, só presencia a bênção quem crê, quem tem fé. Por isso que muitas vezes eu e você, nós estamos num processo, estamos numa intercessão, estamos fazendo alguma coisa, e às vezes quando nós saímos daquele processo, um milagre acontece. Pode ser uma conversão, que você está lá orando, e orando, e orando, e orando, e Deus está falando assim: eu estou preparando, eu vou fazer, isso vai acontecer. Mas aí tem um momento que você você desiste, você desanima, você fala: já morreu, não dá mais. Olha que ponto essa pessoa chegou, olha que ponto o meu filho chegou, olha que ponto o meu esposo, a minha esposa, o meu irmão, olha que ponto eles chegaram, não dá mais, já morreu, não tem mais jeito, acabou. Eu não vou nem incomodar mais o mestre, eu não vou mais fazer nada. Aí Jesus simplesmente faz: tá bom, então sai. Você não acredita? Sai. Aí chega uma outra pessoa e presencia o milagre que nós temos há tanto tempo esperado. Só presencia o milagre quem tem fé, quem acredita em Deus. Jesus, quando ele falou para Jairo: não tenha medo, então somente creia. Ele está dizendo assim: não olhe para as pessoas, não olhe para as circunstâncias, olhe para mim. Olhe para mim. Eu sei que você não me conhece direito, Jairo. Eu sei que você simplesmente ouviu falar, mas agora você vai me conhecer. Você vai me conhecer. Olha para mim, confia em mim, acredite, ande comigo, continue. E Jairo, e o interessante é que Jairo, mesmo com a notícia da morte da sua filha, ele não largou Jesus imediatamente e foi correndo para sua filha. Ele continuou andando ao lado de Jesus. Por isso eu digo para você: não é fácil. Não é fácil. Às vezes a situação é adversa, às vezes está tudo mostrando ao contrário, tantas coisas acontecendo, e você quer largar tudo e falar: não, eu vou para lá, eu tenho que ir lá resolver. Mas Jesus está falando para você: não, persevere, ande do meu lado. Eu vou em passos
curtos. Vamos, caminhe comigo, olha para mim, olha para mim. E quando Jesus chegou naquela menina, e ele chegou naquele quarto, e essa é uma parte muito linda. Esse é um princípio que eu quero que você carregue, que você leve para sua casa. Quando Jesus, ele olhou para aquela menina, e ele disse para ela assim, Talita cumi. O texto, a nossa tradução, diz assim, menina, eu te ordeno que você levante, que você acorde. Ou então, menina, eu ordeno, menina, obedeça. Tem várias versões. Mas no original, Jesus ele falou com essa menina no hebraico, que era a língua materna dela. E quando ele falou para ela, menina, levante, ele não disse assim, menina, eu te ordeno, levante. Esse Talita cumi era como se fosse uma mãe acordando a sua filha. Era como se fosse o seu pai chegando assim, filho, acorda, já perdeu a hora. Jesus, ele acordou essa menina como um pai, acordando a sua filha. A morte para Jesus não era nada, era apenas um sono. Era como se ele dissesse para essa menina, menina, acorda, já perdeu a hora, levanta. E ela imediatamente se levantou. Ela imediatamente acordou. Eu quero que você feche os seus olhos nesse momento. O pastor William irá orar conosco. Eu quero que você apresente a sua vida diante do Senhor. Quais são as adversidades que têm atravessado a sua vida? Algo aconteceu que interrompeu a sua vida, que interrompeu a sua alegria. A sua salvação não está mais completa porque você perdeu a alegria. O que tem te atrapalhado? O pastor William irá orar enquanto você sonda o seu coração e se apresenta diante do Senhor. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós entramos aqui na Tua presença, Deus, para Te agradecer por essa palavra tão maravilhosa. O Senhor convidando a igreja para entrar num novo nível de fé. Discípulos que verdadeiramente andam na Tua presença, que creem na Tua palavra, Pai. Meu Deus, que são corajosos, Paizinho querido, que permanecem firmes, mas ao mesmo tempo são humildes, Pai. Faz isso em nós nessa manhã. Faz isso na vida da Tua igreja. Pai, como me chamou a atenção, ó Deus, quando o Senhor nem deu valor, ó Deus, às circunstâncias. Por isso, Pai, nessa manhã, que o Teu Santo Espírito esteja, Paizinho querido, de maneira sobrenatural, capacitando os Teus filhos, as Tuas filhas, ó Deus, a viverem, ó Pai, crendo nas Tuas promessas, contra as adversidades, contra as circunstâncias, mas crendo naquilo que o Senhor já está operando. Por isso, Pai, nós queremos entregar cada vida, cada família agora nas Tuas mãos, que a bênção do Senhor, que o amor do Pai, que o amor maravilhoso, Deus do nosso Deus, venha sobre a vida da Tua igreja, que a graça do Filho, que diz para aquela menina, Talita cumi, meu filho, minha filha, levante-se do sono, levante-se, e que a consolação, o poder, a unção sobrenatural do Espírito esteja sobre a vida da Tua igreja agora, e que eles venham sair daqui nessa manhã certos que a mão poderosa do Senhor está sobre a vida deles. Nós entregamos cada vida agora no Teu altar, oramos assim, em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, que você tenha um domingo na presença do Senhor. Vai na paz, vai na bênção do Senhor. Pastor Rafael vai estar ali na frente, aguardando você para dar um abraço. Vai na bênção, meu irmão, Deus te abençoe, em nome de Jesus.